Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre limites. O que são e para que servem? Tudo isso você verá na aula de hoje. Meu nome é Adriel e você está no canal Um Aluno do IF. Vamos lá! Eu vou dar um exemplo bem bacana, bem intuitivo. Imagine que você está vendo um avião. Ele está lá, seguindo a sua trajetória. Então, passa por detrás de uma montanha. Depois que ele passa a montanha, ele continua, seguindo a mesma trajetória de antes. Naquele momento que você não viu o avião, onde ele estava? Simples, atrás da montanha, seguindo na mesma trajetória. E como você sabe disso? É só ver o antes e o depois. Onde ele estava antes de atravessar a montanha? E depois? Isso é o que os limites estudam. Há situações na matemática, pessoal, na qual a gente não sabe o valor de algo. Quanto é x dividido por zero? Quanto é x dividido por infinito? Tudo isso é indeterminado, a gente não sabe. Então a gente faz aproximações, que nem foi no exemplo da montanha. A gente pode, vendo antes e depois, fazer uma aproximação que o avião estava atrás da montanha seguindo a mesma trajetória de antes. Dado a função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, analise o valor da função perto de x igual a 1. Olha só, pessoal, aqui é uma situação que contém uma indeterminação, um valor que não sabemos. Se a gente substituir x por 1, veja aqui, 1 menos 1 igual a 0. E quanto é algo dividido por 0? Indeterminado. Por isso, iremos analisar os valores da função com x menor que 1 à esquerda de 1 e x maior que 1 à direita de 1. Vejam, aqui já está uma tabela pronta. Você pode substituir o x correspondente, que você vai achar o valor da função, o y correspondente. Eu só fiz isso aqui tudo pronto para ficar mais rápido de eu explicar. Como vocês podem ver, quando o x é 0,9, a função assume o valor de 1,9. Quando x é 0,99, a função assume o valor de 1,99. E assim por diante, cada vez mais próximo de 2, quando x é menor que 1. Quando x, para os valores com x menor que 1, à esquerda de 1. Quando o x, a gente analisar os valores à direita de x igual a 1, ou seja, x maior que 1, a gente pode ver também que a função assume cada vez mais valores perto de 2. Quando x é 1,1, a função assume 2,1. 1,01, 2,01, e assim por diante, cada vez mais próximos de 2. Olha só, pessoal, eu fiz o esboço do gráfico para ficar melhor de você entender. Olha aqui, quando x igual a 1, há um buraco aqui. Não sabemos o valor. Mas, quando x é menor que 1, ou seja, os valores à esquerda de 1, e quando x é maior que 1, ou seja, os valores à direita de 1, cada vez mais a função assume o valor perto de 2. Essa é a nossa melhor aposta. Vou traduzir. O limite da função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é 2. A notação que usamos é essa. O limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 2. E quem é essa função aqui? É aquela do exemplo anterior. x² menos 1 sobre x menos 1. Se a gente for pegar uma expressão genérica, a gente vai escrevê-la assim. Limite da função, quando x tende a A, é igual a L. Certo, mas você pode perguntar, como eu resolvo os limites? Primeiro, a gente tem que ver se existirá alguma indeterminação. O que é isso? Uma divisão por zero, uma divisão por infinito, sei lá. Vamos ver aqui. Limite de x² mais 1 quando x tende a menos 2 é quanto? Vamos substituir o x por menos 2. Menos 2 ao quadrado mais 1. Isso é 4 mais 1, que dá 5. Vejam, não deu uma indeterminação. Ou seja, a gente resolveu ela direto. O limite de x² mais 1 quando x tende a menos 2 é 5. Essa é a resposta.
No entanto, pessoal, haverão exemplos que haverá indeterminações. No cálculo, isso vai ocorrer. E como a gente resolve? Primeiro, a gente analisa a expressão. Limite desta função quando x tende a 1. Se a gente substituir o x por 1, vejam só, 1 menos 1 igual a 0. Haverá alguma coisa dividido por 0. Isso é uma indeterminação. Isso não pode ocorrer. Então o que a gente faz? A gente usa artifícios. O que são artifícios? São como se fossem uns truques na matemática para resolver alguma coisa. Vejam só, se você observar bem, aqui há uma multiplicação com x menos 1. E aqui embaixo, ax menos 1. A gente pode cortar. Se não houvesse multiplicação, isso não poderia ocorrer, hein? Mas como há, a gente fez. Agora a gente reescreve. Limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, quanto é? Vejam, não haverá mais indeterminações. Não haverá divisão por zero, divisão por infinito, não haverá nada. Então a gente já pode substituir o x por 1. 2 vezes 1 mais 1, isso é 2 mais 1, que dá 3. Ou seja, o limite da função é 3, quando x tende a 1. Essa é a resposta. Só para ficar mais claro, o que são indeterminações? São alguns cálculos na matemática que a gente não sabe o valor. Quanto é 0 dividido por 0? Quanto é x dividido por 0? Quanto é infinito dividido por infinito? E x dividido por infinito? Esses são apenas alguns exemplos, há muito mais. O nosso objetivo no cálculo, e o nosso objetivo nos limites, é impedir que qualquer indeterminação ocorra. E para isso a gente faz uso de artifícios. E essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, um assunto super importante. Propriedades dos limites. Não perca. Até mais.